Queridos irmãos e irmãs, na sequência dos evangelhos da Natividade, hoje nós lemos essa cena da visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, que já lemos na missa de domingo. É uma cena cheia de significado, mas eu queria tomar apenas uma ideia que me parece muito importante. Ontem líamos a cena da Anunciação. São Gabriel termina por dizer que Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. E este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Ao ouvir essa afirmação de São Gabriel, Nossa Senhora se põe a caminho da casa de Isabel. O texto diz que Maria subiu apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade da Judéia. Ela foi com pressa. Por que Nossa Senhora foi? Há muitos motivos que poderíamos imaginar aqui. Então, ao anunciar que Isabel também havia concebido de uma maneira milagrosa, ainda que não por obra do Espírito Santo, o anjo como que deixava para ela uma porta aberta, para que ela fosse ao encontro de alguém que a entenderia naquela situação. Mas, além disso, me parece que existem duas ideias aqui muito importantes que nós podemos puxar para a nossa meditação. Primeiro, o anjo não mandou Nossa Senhora ir lá. Ele apenas insinuou o que havia acontecido com Santa Isabel. E esta insinuação foi suficiente para que Maria Santíssima fosse para lá. Aqui nós vemos uma alma santa na sua completa docilidade para com a voz de Deus. Ou seja, ela está tão disponível, ela está tão aberta, ela está tão desejosa de fazer o que Deus quer, que uma insinuação, uma simples insinuação, entra como um comando. Uma insinuação discreta é o suficiente para que tudo se coloque em marcha. Ora, há uma outra cena do Evangelho em que aparece uma insinuação também eficaz. Quando Nosso Senhor está com seus discípulos e a sua mãe nas bodas em Caná. E ela lhe diz: eles não têm mais vinho. Nosso Senhor diz: mulher, minha hora ainda não chegou. O que temos a ver com isso? O que nós dois temos a ver com essa situação? Mas, imediatamente, ele começa a se mover. Ele vai lá e faz o milagre. Nossa Senhora não chegou a pedir. Ela simplesmente insinuou. É muito importante isso, porque se nós quisermos realmente ser santos, basta que Deus nos insinue a sua vontade. Se nós quisermos ser santos, nós precisamos ter uma docilidade tão grande nas mãos de Deus, que uma simples sugestão para nós tenha o peso de um comando. Ou seja, a maior parte dos cristãos, quando são bons, se preocupa em cumprir os mandamentos.
mas não se preocupa tanto em viver conforme os conselhos do Evangelho, conforme aquilo que, embora não seja mandamento, para nós é importante, ou seja, viver de acordo com aquilo que o Evangelho nos apresenta de uma maneira mais sublime, mais perfeita. Ou seja, para nós não basta, por exemplo, não pecar contra a castidade. Nós temos que viver uma vida de pureza, uma vida de verdadeira dedicação a Deus. Não basta que nós não desobedeçamos os mandamentos de Deus ou as autoridades da igreja, ou mesmo as autoridades constituídas. Nós temos que ter aquele espírito de obediência que nos faça sempre investigar o que é mais oportuno. Não basta que nós não sejamos ladrões, nós temos que ser generosos, bondosos com os outros. Nós temos que ter um espírito de partilha, o espírito da verdadeira pobreza evangélica. Mas, juntamente com essa docilidade de Nossa Senhora, aparece também o seu espírito de serviço. Ou seja, Isabel concebeu um filho na velhice, então ela se sente movida a ir ajudá-la, a ir servi-la, justamente no momento em que ela é, por assim dizer, proclamada Mãe de Deus. Ela vai lá, faz um caminho de dias de viagem a pé, apressadamente, porque quer servir Santa Isabel. Esse espírito de serviço é próprio das almas santas. E como é difícil nós encontrarmos hoje em dia gente assim. Ou seja, nós muitas vezes até ajudamos alguém, mas nós ajudamos assim pela metade. Nós ajudamos quebrando um galinho. Nós ajudamos às vezes até de má vontade, às vezes até reclamando. Que falta de generosidade é essa? Na parábola do bom samaritano, Nosso Senhor diz que o samaritano viu o homem à beira do caminho e o colocou na sua própria montaria e o levou para a pensão e cuidou dele, lançando óleo e vinho sobre as suas feridas, e depois deixou ainda um pagamento para que o hospedeiro, o hoteleiro, pudesse cuidar dele, e disse: olha, isso aqui é para agora, mas se você gastar mais, quando eu voltar eu vou te pagar. Que generosidade é essa? A generosidade de quem vai lá, coloca a pessoa no centro, ajuda, serve. Ou, por exemplo, a generosidade de quem deixa, de repente, a sua vida, os seus afazeres, para ir servir, ajudar alguém. Isso é cada vez mais raro no mundo de hoje em dia, porque as pessoas querem ajudar sim, mas de uma maneira muito indireta. Quebrar um galho ainda acha que está fazendo muita coisa. Tem gente que é assim, a gente faz uma ameaça de favor, mas já acha que está fazendo demais. Não, está querendo abusar de mim. Não posso permitir que abusem de mim. Poxa vida, o cristianismo não é assim. O cristianismo é uma religião de quem aprendeu que a caridade nos leva sempre a ajudar os outros com um coração verdadeiramente generoso, e ajudando para valer mesmo, e ajudando de tal modo que depois a gente ainda agradeça aquela pessoa pela oportunidade que nos deu de ajudá-la. Isso é o cristianismo. O resto é uma religiãozinha burguesa, que tem alguns aspectos de fé cristã, assim, mas de quem não está disponível a sujar as mãos e a fazer algo pelos outros de verdade. Vamos pedir ao Nosso Senhor que nos ensine
este espírito de serviço de Nossa Senhora, queridos irmãos. Então, nós não iremos economizar os nossos esforços e nós nos envergonharemos das nossas mesquinharias. Colocaremos a mão no nosso coração e diremos: Senhor, como eu tenho sido mesquinho, como eu tenho sido alguém assim que economiza a caridade, quando na verdade aquilo que nós deveríamos fazer é nos entregar de coração. Às vezes, o que um pobre mais precisa não é de dinheiro. Ele precisa de um sorriso. É de alguém que pergunte o nome dele, quem ele é, o que ele faz, o que ele gostaria, quais são os sonhos dele. Ele precisa ser tratado como gente. Não adianta nada a gente pensar que está ajudando os outros e esnobá-los. Isso não é cristianismo. O verdadeiro cristianismo nos faz ir até o fim e ajudar, sujando as nossas mãos.